Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Vamos estudar mais uma decisão importante do STJ, que pode estar na tua próxima prova de procurador. Eu estou falando de uma importante decisão em direito tributário, mais especificamente sobre execução fiscal, que é processo tributário, decisão muito importante em processo tributário para os próximos concursos da advocacia pública. Eu estou falando, inclusive, dentro de processo tributário, em execução fiscal e em redirecionamento de execução fiscal. Se liga no que eu vou te dizer agora. Toda vez que você estiver diante de uma decisão do STJ ou do Supremo que trata sobre execução fiscal, ela é muito importante. Se nessa decisão que trata de execução fiscal se falar em redirecionamento da execução fiscal, a importância dessa decisão ela é dobrada. Então, todas as vezes que você estiver estudando jurisprudência e você encarar uma decisão do STJ ou do Supremo que trate sobre tributário, processo tributário, execução fiscal, redirecionamento da execução fiscal, preste bastante atenção. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou analisar com vocês aqui o que o STJ decidiu no informativo 735, no recurso especial 1.876.549, segunda turma. É a terceira decisão do informativo 735 que eu gravo para o canal. Já expliquei e disse que o informativo 735 é muito importante para os teus concursos de procuradoria. Como falei, a disciplina principal é direito tributário e nós temos aí o assunto redirecionamento de execução fiscal quando a executada é micro ou pequena empresa. Eu te adianto que nós estamos diante de uma decisão que firma uma tese favorável à Fazenda. Isso é muito importante para os teus próximos concursos de procurador. Como de praxe aqui no canal, vamos entender o caso. Imagine que você está lá na sua segunda fase dos concursos da advocacia pública, pode ser União, pode ser Estado, pode ser município, pode ser AGU, PGL, PGM, e aí você dá de cara com o seguinte enunciado. Ó. A empresa X, microempresa, responde por execução fiscal. Contudo, no momento do ajuizamento da execução fiscal, a empresa já se encontrava com baixa na Receita Federal, ou seja, existia CNPJ no momento do fato gerador do tributo, que gerou a execução fiscal, mas não existia mais CNPJ no momento do ajuizamento da execução fiscal. No caso, o juiz julgou extinta a execução fiscal. E aí, o enunciado te pede o seguinte, ó, na qualidade de procurador, desenvolva argumentação jurídica, legal e jurisprudencial, então ele quer que você passeie pela lei e também pela jurisprudência dos tribunais superiores, para defender o interesse do Estado na execução fiscal. Então, para que você salve essa execução fiscal aqui, você precisa fazer o quê? É o que o enunciado praticamente está te pedindo, para que você responda na qualidade de procurador, e na qualidade de procurador aí, ou de município, ou de Estado, ou da própria União, porque isso aqui pode ser um questionamento de qualquer uma das procuradorias ou dos entes federados através da sua representação. Se você, nesse caso, pensou que a forma de salvar essa execução fiscal é requerer, de alguma forma, o redirecionamento dessa execução, você acertou e está no caminho correto para acertar o gabarito dessa questão. Como é que eu salvo essa execução fiscal extinta pelo juízo, uma vez que, nesse caso, ele percebeu que a microempresa não tinha mais CNPJ no momento da execução fiscal? Você salva essa execução de alguma forma requerendo o seu redirecionamento. E como o enunciado falou, você precisa fundamentar isso de forma legal e jurisprudencial. Então, vamos ver como é que dá para requerer a esse juízo, aqui de alguma forma, ou melhor, se o juiz extinguiu a execução fiscal, aqui você teria que apelar, obviamente, e nesse caso defender o redirecionamento da execução fiscal. Como é que você defende o redirecionamento da execução fiscal nesse caso? Muito bem. Nós temos aqui, para estudar redirecionamento, não tem como estudar redirecionamento sem falar no artigo 135 do Código Tributário Nacional. O artigo 135 do Código Tributário Nacional diz assim, ó, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, o inciso que nos importa é o terceiro, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 135, inciso 3, ele, portanto, é o fundamento legal do redirecionamento para diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado quando praticaram atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. Como disse, não tem como estudar o redirecionamento de execução fiscal sem estudar o artigo 135, inciso 3.
Ocorre que não é o caso do enunciado. Eu não posso aplicar o artigo 135, inciso 3, ao caso do enunciado, e eu vou te explicar por quê. O enunciado, ele em nenhum momento disse aqui que havia qualquer sócio-gerente, qualquer diretor, qualquer representante da pessoa jurídica de direito privado atuando com excesso de poder em infração à lei, contrato social ou estatuto. Eu não tenho essa informação no enunciado, então eu não tenho como aplicar o artigo 135, inciso 3 ao caso. Muito bem, se eu não tenho como aplicar o artigo 135, eu preciso, nesse caso, analisar a situação específica da microempresa. O enunciado ele não tem letra morta. Então, o examinador te disse a empresa X, microempresa. Então, aqui você precisa desenvolver o conhecimento acerca do regramento da microempresa e entender que ela não se submete à dissolução irregular. Por que isso é importante? Porque, no que diz respeito ao redirecionamento na execução fiscal, ela pode acontecer exatamente para o artigo 135, inciso 3, nos casos de excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto, e a jurisprudência do STJ, eu também já expliquei aqui nesse canal inúmeras vezes, permite o redirecionamento quando acontece a famosa dissolução irregular. Então, eu não vou poder aplicar o artigo 135, inciso 3, e também não vou poder aplicar o redirecionamento da execução fiscal com base na dissolução irregular, porque a microempresa não se submete à ideia de dissolução irregular. Isso está no artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006. Diz assim, presta atenção, isso aqui é muito importante. O registro dos atos constitutivos, das alterações e extinções, baixas, referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos três âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem. Perceba, portanto, que a microempresa ou a pequena empresa, ela não, nesse caso, se submete à ideia de dissolução irregular. A dissolução irregular que nós conhecemos, para a microempresa, é dissolução regular. E ainda diz a lei, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, titulares, sócios, administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. A lei permite essa dissolução regular para dar dinamismo à extinção da microempresa, mas não para que se crie aqui, obviamente, um muro protetivo no que diz respeito ao não cumprimento das suas dívidas ou ao não pagamento das suas dívidas tributárias, por exemplo. O parágrafo 5º diz ainda o seguinte, a solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa a responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios, administradores, no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. O STJ diz o seguinte, perceba que existe no regramento das micro e pequenas empresas a possibilidade de dissolução regular, sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal, faculdade esta incluída no sistema jurídico pátrio para facilitar o término das atividades da pessoa jurídica, mas não para servir de escudo para o inadimplemento de dívidas fiscais. Então, está aqui. Nós não podemos aplicar o artigo 135, inciso 3, para as microempresas, porque não temos lá no enunciado nada que nos remeta a excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. A microempresa não se submete à dissolução irregular, ou seja, a sua dissolução, mesmo sem a regularidade fiscal, não é dissolução irregular para ela, é regular, então eu não tenho como aplicar o redirecionamento com base nesses dois fundamentos. Qual a saída? Bom, a saída está justamente no julgado do STJ que estamos estudando nesse vídeo. O STJ entende que o artigo 9º da Lei Complementar 123 autoriza a aplicação do artigo 134, inciso 7 do Código Tributário Nacional. O artigo 134, inciso 7 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, está aqui embaixo, preste atenção. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então, o artigo 9º da Lei Complementar 123, quando estabelece a solidariedade dos empresários, sócios, gerentes, administradores pela dissolução no que diz respeito à microempresa, ainda que de forma regular, sem certificado de regularidade fiscal, ele aproxima a necessidade da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Artigo 134, inciso 7.
Então, a conclusão do STJ de que o artigo 9º da Lei Complementar 123 autoriza o redirecionamento com base no 134, inciso 7, é justamente a maior decisão que o STJ tomou no recurso especial que nós estamos estudando nesse momento. O julgado que estamos estudando nesse momento. O STJ diz assim, com efeito, esta Corte possui entendimento de que tanto a redação do artigo 9º da Lei Complementar 123 como da Lei Complementar 147, essa Lei Complementar modificou a redação aqui do 123, da 123 de 2006 no artigo 9º, o que vale hoje é a redação da Lei Complementar 147, que nós acabamos de ver, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no artigo 34, inciso 7 do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Então, esse é o entendimento que o STJ ele estipula exatamente no recurso especial que nós estamos julgando. Ou melhor, estamos analisando. Recurso especial julgado pelo STJ que nós estamos analisando. Muito bem. Então, voltando lá para o enunciado, veja, como é que na qualidade de procurador você salva essa execução fiscal? Na qualidade de procurador, você salva essa execução fiscal não aplicando o redirecionamento da execução com base na dissolução irregular, a gente viu que não cabe, não aplicando o redirecionamento com base no 135, inciso 3 do CTN, a gente viu que não cabe, você vai resolver aqui salvar essa execução fiscal aplicando o redirecionamento com base justamente no entendimento do STJ aqui acerca do redirecionamento com base no 134, inciso 7, autorizado que está na jurisprudência do STJ pelo artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006. Mas, preste atenção, o inciso 7 do 134 diz o seguinte, que o redirecionamento vai para os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Vamos entender essa segunda parte aqui do julgado do STJ, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Então, quando acontece a liquidação de sociedade de pessoas, isso nós estamos diante de uma liquidação que antecipa a dissolução. A liquidação da microempresa, nesse caso, ela vai estabelecer, ou ela é a antessala da sua dissolução. Liquidar é dissolver a sociedade. Mas o processo de liquidação analisa o que é ativo, o que é passivo e a eventual distribuição de ativo líquido entre os sócios, ou seja, se sobrou algum crédito, obviamente esses sócios receberão no processo de liquidação e aí nós temos a dissolução do CNPJ. Foi o caso, nós temos lá no enunciado um CNPJ que não está mais ativo, que foi dado baixa na Receita Federal de uma microempresa. Muito bem, o STJ diz assim, tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no artigo 134, inciso 7 do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para que, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequentes. Então, na liquidação, se a liquidação teve ativo líquido, ou seja, se os sócios receberam alguma coisa nessa dissolução, eles, a partir desse recebimento, respondem pelo direcionamento. Se eles demonstrarem, nesse caso, que quando da liquidação, por ocasião da liquidação, não havia, nesse caso, patrimônio recebido suficiente ou não havia patrimônio recebido para fazer frente à execução fiscal, eles estarão exonerados da responsabilidade pelos débitos exequendos. Então, eu aplico o artigo 134, inciso 7, com base nesse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual é a conclusão? O procurador, lá, para resolver o enunciado, deve requerer a aplicação do artigo 134, inciso 7 do CTN, no sentido de redirecionar a execução fiscal a incluir os sócios no polo passivo. Então, para responder esse tipo de enunciado, você teria que dizer efetivamente que, no caso, estamos diante de uma microempresa, não temos nenhuma das hipóteses do artigo 135, inciso 3, para aplicar o redirecionamento com base nesse dispositivo legal, não estamos diante de dissolução irregular, a microempresa não se sujeita à dissolução irregular, a sua dissolução é regular, mesmo que ela não apresente certificado de regularidade fiscal. Nós vimos
pela redação do 123, da Lei Complementar 123 de 2006, artigo 9º e parágrafo 5º, e vimos que o STJ resolve o problema exatamente fazendo com que o artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006, ou seja, a interpretação que o STJ tem, é que esse dispositivo autoriza a responsabilização prevista no 134, inciso 7, permitindo, portanto, o redirecionamento da execução fiscal. Como se trata, nesse caso, de redirecionamento para os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, o sócio, nesse caso, ele só se livra da responsabilidade se ele conseguir demonstrar que, por ocasião da liquidação, não há patrimônio recebido suficiente ou nenhum patrimônio recebido para fazer frente à execução fiscal. Então, assim você salva essa execução fiscal na qualidade de procurador, analisando a não aplicação do 135 do CTN, inciso 3, a não aplicação do redirecionamento nos casos de dissolução irregular, hipótese jurisprudencial do STJ, e aplicando efetivamente o 134, inciso 7, exatamente autorizado que foi pela jurisprudência, com base no artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006. Assim, você resolve e salva a execução fiscal extinta pelo juízo, equivocadamente extinta pelo juízo, nos termos do que nós acabamos de ver na jurisprudência do STJ. Muito bem, decisão muito importante em direito tributário para os teus próximos concursos de procuradoria. Preste bastante atenção, se ligue muito quando a decisão tratar sobre tributário, execução fiscal, redirecionamento da execução fiscal, porque a chance de cobrança desse tipo de conteúdo nas provas de procurador é muito grande. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.